Está aparecendo o material para vocês? Tá. Ok, vamos lá então. Hoje a gente vai passar para as formas farmacêuticas plásticas. Nós acabamos as formas farmacêuticas líquidas na semana passada. Tá, agora sim. E hoje a gente fala das formas farmacêuticas plásticas. Qual que é a característica da forma farmacêutica plástica? Então, ela não se encaixa nem como uma forma líquida, nem como uma forma sólida. Então, ela fica no meio termo, porque ela tem algumas características de líquido, mas não é líquido, e ela tem algumas características de sólido, mas não é sólido. Então, a gente pode definir forma farmacêutica plástica ou semissólida. Vocês vão encontrar na literatura as duas formas descritas usualmente. Então, quando vocês encontrarem como plástica ou semissólida, é a mesma coisa. Então, elas são diferentes em todos os aspectos das formas líquidas e das formas sólidas que a gente vai ver posteriormente. Então, elas, de uma forma geral, são de uso dermatológico ou tópico, com pouquíssimas, raríssimas exceções, e a gente vai ver mais à frente que existe uma exceção que é bastante importante, mas de uma forma geral, ou elas vão ser aplicadas na pele ou nas mucosas. Não sai disso. Ou é pele ou mucosas. E só abrir aqui. Elas são desenvolvidas, então, para quê? Para fazer, normalmente também, mas sempre tem exceção, né? Uma ação local. Então, eu vou passar na pele para ter uma atuação naquele local onde eu estou passando. Eu vou passar na mucosa para ter aplicação desculpem, para ter ação naquele local da mucosa. Mas tem exceção? Tem, sempre tem, né? Toda regra tem exceção. Então, em alguns casos específicos, a gente tem a forma farmacêutica semissólida com efeito sistêmico. É o caso das aplicações transdérmicas. Então, todo mundo já deve ter visto ou ouvido falar daqueles adesivos que contêm hormônios ou aqueles adesivos que contêm nicotina, para o pessoal que quer parar de fumar. Então, o que a gente faz? É um processo diferente de preparação, é um processo que precisa de equipamentos específicos para preparar, mas é feita essa preparação, é colocado no adesivo, e dessa forma o adesivo é colocado na superfície da pele e existe todo um processo de transposição, por isso que a, o nome, né, o termo transdérmico, né, transderme, ou seja, ele atravessa a pele, coisa que não é comum. Então, que fique muito claro, a gente tem muito produto aí no mercado que as pessoas falam, nossa, vai atingir as camadas mais profundas da pele, vai hidratar as camadas mais profundas da pele. Não é verdade isso. É muito difícil um produto conseguir descer as camadas mais profundas da pele e chegar até a derme, por exemplo. Aqui, no caso, é um sistema totalmente diferente, que sim, o processo é feito para que o princípio ativo atravesse a derme e chegue lá na circulação. Chegando na circulação, então caindo na circulação, o produto é transportado para o. Só deixa eu abrir aqui. O produto é transportado para o organismo como um todo. Então, caiu na circulação, ele vai ser transportado e levado para toda o nosso organismo, né? E vai ser distribuído onde tem que ser distribuído. Mas a maior parte dos produtos não tem esse poder. Ele pode, muitas vezes, digamos assim, não atravessar, mas ser absorvido por algumas camadas da epiderme, raramente chega na derme, e dessa forma ele acaba atuando ali
de uma forma muito superficial. Para vocês terem uma ideia, a pele mesmo, ela tem a espessura de uma folha de papel sulfite. Então, ela não é profunda, mas mesmo assim, esses produtos não chegam a atravessar e cair lá na derme, ou cair até mais abaixo ainda da derme, no tecido conjuntivo e tudo mais, para poder ir para a circulação. Então, a maior parte dos produtos é de ação totalmente superficial mesmo. Então, tome um pouco de cuidado quando vocês verem ou falarem sobre produtos que, teoricamente, são anunciados para atravessar e ir para as camadas mais profundas da pele, porque isso nem sempre é possível. Quase nunca é possível, na verdade. Então, por exemplo, aquele creme de colágeno, por exemplo, que as pessoas falam que ele vai lá para o fundo, vai lá para a pele, lá embaixo, na derme, e repõe o colágeno da derme, é mentira. Isso não existe. Se você fala isso, você está contando uma mentira bastante grande. As empresas usam essa informação porque não tem um controle, não tem uma regulação em relação a isso. Mas vocês, como farmacêuticos, falarem uma coisa dessas é bem complicado, tá? Então, tome bastante cuidado. Primeiro que, se eu for falar de colágeno, coloquei colágeno num creme, tá? Quanto que ele vai atravessar? Nada, porque ele é uma estrutura bastante grande que não consegue entrar nem por poros, nem pelos próprios canais onde estão o pelo, tudo mais. Então, eles não conseguem entrar porque eles são muito grandes. É a mesma coisa de que você tentar colocar uma moeda no buraco de uma agulha de costura. Não vai entrar, não vai, não tem condições pelo tamanho. Então, tem que tomar bastante cuidado nas coisas que vocês falam. E aqui, como a gente está falando, né? Então, os efeitos são praticamente tópicos. Então, se eu faço um creme, na maior parte das vezes, né? Não falando do transdérmico, mas falando de um creme feito pelos processos normais, o que vai acontecer? Ele vai liberar, sim, o princípio ativo, mas ali na superfície. Né? Então, esse princípio ativo vai atuar ali na superfície. Então, se eu quero, por exemplo, tenho uma ferida e quero colocar um creme com antibiótico, o antibiótico vai ser liberado ali naquela ferida, e, obviamente, pelo fato de a pele estar rompida, pode ser que ele consiga descer mais profundamente nas camadas mais profundas da pele, mas porque está rompida a pele, a parte mais superficial. Caso contrário, não vai acontecer. Quero utilizar um creme que tem um antialérgico. O processo vai ser ali na superfície, ok? Então, tomem bastante cuidado com isso. Não caiam nessa história de que os produtos têm absorção bastante grande, que podem, então, atuar lá na derme ou até mais para baixo. É muito difícil. A gente tem alguns sistemas, né, como os produtos transdérmicos e alguns medicamentos que são encapsulados, alguns, não só medicamentos, mas ativos de uma forma geral, pode ser ativo cosmético também, que eles são encapsulados em pequenas cápsulas que conseguem penetrar algumas camadas da pele, mas nada assim muito profundamente. Certo, gente? Então tomem cuidado com isso. Estou falando aqui de creme, mas na verdade as formas farmacêuticas semissólidas como um todo, elas têm essa característica de efeito, então, ali tópico, né, na superfície mesmo. Aplicações. Então, dentre as diversas aplicações, e agora falando da questão medicinal, porque a gente está falando, né, de medicamento, farmacotécnica é mais medicamento do que cosmético. As principais, então, estão relacionadas com atividades que são bastante comuns, né? Se eu utilizar, por exemplo, um creme, a gente já falou de emulsão lá atrás, o creme é uma emulsão, então ele é uma mistura de água
com óleo, né? Então a gente já viu lá na emulsão oral, por exemplo, a emulsão de Scott, por exemplo, que é óleo de fígado de bacalhau e água, né? Que a gente faz aquele processo de emulsão com a junção de um agente emulsionante. A gente vai voltar a ver isso hoje. E de uma forma geral, quando a gente está falando de creme, a gente está falando, né, de uma emulsão. Então, o fato de eu ter água e óleo numa formulação, mesmo que eu não coloque nenhum princípio ativo, não coloquei nenhum medicamento, não coloquei nada. Só o fato de eu ter esse creme e eu passar esse creme na superfície da pele, ele já tem essa ação protetora, ele já tem uma ação chamada de emoliente, que eu já vou explicar o que é, tem uma ação lubrificante, e dependendo da forma como a gente está trabalhando, ele pode ter uma ação até secante, que eu também já posso explicar. Então, uma atividade protetora. Por quê? A emulsão, o creme que a gente faz, ele é uma cópia de alguma coisa que o nosso próprio organismo faz, que é uma barreira de proteção na superfície da nossa pele. Então, a gente libera suor e esse suor está sendo liberado e sendo jogado para fora, não só como água, mas como outras substâncias que já não servem mais para nós. Então, tem lá outras substâncias como alguns íons, zinco, sódio, e várias coisas, né, que já não precisam mais e que então o organismo quer jogar para fora, ele coloca isso no suor e a gente transpira esse material. E também a gente está sempre secretando a oleosidade na superfície da nossa pele. Então, a gente tem glândulas sebáceas que estão sempre liberando essa oleosidade, esse sebo. As duas substâncias, então, quando elas se unem, imaginando que dentro do suor a gente tem um agente emulsionante, isso se transforma no que a gente chama de filme hidrolipídico, que não é nada mais, nada menos do que uma emulsão natural. Então, a junção dessa oleosidade com a água e as substâncias que estão ali dentro faz com que a gente crie uma finíssima camada de creme na superfície da nossa pele que tem, dentre várias funções, a proteção. Então, o fato de a gente produzir esse filme hidrolipídico, que tem um pH próximo de 5, faz com que, por exemplo, a maioria das bactérias não consiga sobreviver por causa do pH. Elas precisam de um pH diferente para conseguir sobreviver. A gente tem algumas bactérias que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso corpo, que são as bactérias que a gente chama de saprófitas, que elas conseguem sobreviver a esse pH de 5, 5,5. Então, elas sobrevivem, mas as outras, que são as invasoras, elas não sobrevivem com facilidade. Então, existe essa proteção. Dentro desse filme hidrolipídico que se produz, que o nosso organismo produz, tem uma substância que tem um efeito pouco, né? Não é suficiente, mas tem um pequeno efeito de proteção solar. Então, um pouquinho da radiação que a gente recebe na superfície da nossa pele é absorvido e não vai atuar nas camadas mais profundas da nossa pele. Então, normalmente a gente tem essa atividade protetora. Esse, entre aspas, essa emulsão, esse creme que a gente mesmo produz na nossa pele. Então, quando a gente passa um creme na superfície da nossa pele, a gente está aumentando essa camada e está colocando, então, um pouco mais de proteção na superfície da nossa pele. São emolientes. O que é emoliência? Emoliência é uma capacidade de deixar o local onde esse produto foi passado com uma característica mais elástica. Digamos que eu passe um creme que contém uma grande quantidade de óleo na superfície da pele, o que vai acontecer? Esse óleo que está contido ali, ele vai atuar na superfície das células e vai fazer com que essas células fiquem mais elásticas. Então, por exemplo, se
eu esticar a pele vai esticar e vai voltar ao estado normal com mais facilidade, porque a pele está mais elástica. Então, ela sofreu a ação desse agente emoliente, que seria o óleo. Lubrificante. Então, quando a gente passa um creme, né, desliza mais a. Se eu passar a minha mão na superfície da pele, desliza mais facilmente do que se eu tiver com a pele sem nenhum creme, nada na superfície. E também secante pode acontecer, dependendo, inclusive, das substâncias que eu adicionar ali, né? Então, muitas vezes a gente precisa usar um creme para secar uma ferida, por exemplo. Então, a gente vai adicionar algumas substâncias ali que vão trazer esse efeito secante, ok? Então, essas ações podem acontecer pelo próprio agente, pela própria base que a gente adiciona ali, ou, né, pelos ativos que a gente vai colocar ali dentro, vai incorporar ali dentro. Bom, vamos falar então das diferentes formas farmacêuticas semissólidas que nós usualmente produzimos nas farmácias de manipulação. Algumas a gente produz em quantidade maior, outras em quantidade menor, porém, vira ou mexe, vocês vão ver chegar uma forma farmacêutica semissólida como pomada, uma forma farmacêutica semissólida como uma pasta, uma forma farmacêutica como um creme, uma emulsão, que é a mais comum. Mas isso não quer dizer que as outras não tenham saída e não tenham necessidade de se conhecer. Vamos falar primeiro das pomadas. As pomadas, então, elas são formas farmacêuticas semissólidas utilizadas como veículo em preparações tópicas, oftálmicas e mucosas. Então, lembrem lá atrás, quando a gente falou de formas farmacêuticas de uso ocular, a gente estava falando das formas farmacêuticas líquidas ainda, que eu cheguei a comentar das pomadas, né? Então, que quando a gente precisa deixar o princípio ativo mais tempo em contato com a superfície do olho, e então evitar que aquele produto seja varrido, seja lavado rapidamente com a lágrima, a gente vai utilizar alguma coisa que tenha uma aderência maior. Então, aqui a pomada ela é muito utilizada na forma farmacêutica oftálmica exatamente por isso. Preciso de tempo para que o princípio ativo faça o seu efeito, ele seja transpassado para a superfície do olho, né? Então eu preciso desse tempo. Então, ao invés de eu pingar um colírio, eu vou colocar uma pomada. Ela vai formar uma película na superfície do olho e essa película vai liberando, né, o princípio ativo, enquanto o nosso organismo tenta lavar, né, com a lágrima e retirar também com as piscadas que o nosso olho dá, tentar tirar todo aquele material estranho. Então a gente consegue deixar o produto mais tempo. As pomadas elas podem ser utilizadas em preparações tópicas também e nas mucosas. Então elas podem ser muitas vezes utilizadas em preparações na superfície da pele ou em algumas mucosas. A gente já vai ver isso. Só um pouquinho. Muito bem. Vamos lá. Vamos falar dos diferentes tipos de pomadas que nós temos. A gente pode classificar as pomadas que nós temos em três grandes grupos. As pomadas chamadas hidrófobas, as que absorvem água e as hidrófilas. O próprio nome já está dizendo um pouco as características de cada uma desses grupos de pomada. Então, as hidrófobas são aquelas que o próprio nome já diz, hidro, água, phobos, medo. São produtos que têm medo de água, ou seja, não se misturam com a água. Só um pouquinho. Larissa, não tem ninguém aqui
pedindo para entrar. Pede para tentarem de novo, porque não tem ninguém aqui aparecendo para mim para entrar. Tá, obrigado. Enquanto isso, vamos falando aqui das pomadas, então. Então, as pomadas hidrófobas, elas não, o próprio nome já diz, elas têm medo de água, elas não se misturam com água. Então, a base dessas pomadas é a vaselina, que é uma substância que eu acredito que todo mundo conheça, que sabe que se você tentar misturar vaselina na água, você não vai conseguir. Ela é totalmente oleosa. A gente tem vaselina sólida, vaselina líquida. A gente, no caso da pomada aqui, a gente está falando da vaselina sólida, porém, qualquer uma delas, não, a gente não consegue misturar qualquer substância que seja aquosa. Tá, entrou a Ingrid agora, tá, Larissa? Se tiver mais alguém, beleza? Então, elas não conseguem incorporar alguma substância aquosa. Então, por exemplo, eu preciso colocar um princípio ativo que só se dissolve na água. E eu não vou conseguir, não vou colocar esse princípio ativo sólido, né, e tentar incorporar ali na vaselina, porque eu não vou conseguir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, então, dissolver ele na água e vou tentar misturar na vaselina. Não vai dar certo. Então, quando a gente fala de pomadas hidrófobas, a gente está falando de pomadas que a gente só consegue colocar substâncias que têm característica oleosa também, ou seja, elas conseguem se dissolver em óleo e substâncias oleosas. Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha aí uma, como é que posso dizer assim, restrição em relação a matérias-primas. Eu não consigo colocar qualquer matéria-prima, não consigo colocar qualquer princípio ativo numa pomada que seja só de vaselina, ok? Tudo bem, posso fazer de vaselina e ela é muito boa quando o princípio ativo dissolve na vaselina, dissolve em óleos. Mas e se for o caso de um princípio ativo que eu preciso colocar que não dissolve em óleo? Aí eu vou passar para outro tipo de pomada. A gente tem uma outra situação que seria a pomada que absorve água. Então, é uma pomada que ela tem na sua composição, continua tendo a vaselina, mas a gente coloca também nessa pomada uma substância chamada lanolina. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar da lanolina. E o que é a lanolina? A lanolina é uma substância que vem da lã do carneiro. Então, é retirada da lã do carneiro e é uma substância que ela reveste os fios de lã do carneiro para evitar que a lã absorva muita água quando ele ficar, por exemplo, num local que está chovendo. A lanolina não consegue fazer com que o fio da lã do carneiro fique totalmente, como é que posso dizer assim, ele não permita que a lã absorva água, porém, ele não permite que a lã absorva muita água. Quem já morou no sítio, quem já foi para um lugar onde tem carneiro e viu chover, sabe que se o carneiro ficar lá na chuva, vai absorver um monte de água. Porém, se não tivesse a lanolina ali, revestindo cada um dos fios de lã, ele não ia aguentar nem andar pelo peso que iria formar. Então, a natureza ela é bastante sábia e ela permitiu então que a lã do carneiro tivesse essa característica. Então, absorve uma pequena parte da água, porém não absorve tudo. Então, o carneiro fica protegido. Enfim, a lanolina é retirada da lã do carneiro. E a gente consegue dissolver a lanolina na vaselina. Ela tem característica de ser solubilizada, ela é solúvel na vaselina, ok?
mas ela tem uma característica que um dos radicais... Deixa eu desenhar aqui. Digamos que aqui seja a estrutura, uma estrutura linear da lanolina, tá? Então, esta extremidade aqui, ela se liga com a vaselina. Ela tem característica oleosa e ela se liga com o óleo, ela se liga com a vaselina. Porém, essa outra extremidade aqui é uma extremidade que consegue se ligar com água. Então, o que acontece? Quando eu utilizo, né, eu preparo essa pomada e coloco vaselina mais lanolina, eu vou colocar então uma substância que vai me permitir adicionar alguma substância que esteja dissolvida em água ou outra substância aquosa. E dessa forma, então, eu vou conseguir colocar nessa pomada uma quantidade não muito grande, mas eu vou conseguir colocar uma quantidade de água, vou conseguir incorporar nessa pomada uma quantidade de água, e dentro dessa quantidade de água vai estar o princípio ativo que é solúvel na água, e eu consigo fazer essa pomada. Então aqui ela tem essa possibilidade, eu consigo colocar a substância que é solúvel em óleo, e ao mesmo tempo eu consigo colocar, né, mesmo que de uma forma restrita, substância que é solúvel em água. Então, a maior parte das pomadas que a gente tem, que tem vários componentes, acabam sendo feitas nessa condição de, dentro da composição, ter vaselina e ter lanolina. Por que não só lanolina? Porque não dá certo. Já que a lanolina nela se liga com óleo e se liga com a água, me lembrem de mostrar para vocês por que não dá certo. É bastante simples, depois que vocês olham a lanolina, vocês vão entender bastante bem por que não dá certo, ok? Então, nesse caso aqui, é a maior parte das pomadas que a gente tem. É a pomada que vai substâncias oleosas e a pomada que vai substâncias aquosas. E o terceiro grupo é a pomada hidrófila. O próprio nome também já diz, amiga da água. Ou seja, são pomadas que elas são mais recentes, elas foram desenvolvidas bem mais recentemente. As pomadas de vaselina e lanovaselina são bastante antigas. Lá no começo do século passado, elas já eram utilizadas assim com bastante frequência. Elas são bem mais antigas que isso. Mas as hidrófilas, elas são mais recentes. Elas foram desenvolvidas em laboratório e elas são constituídas de polietileno glicol ou uma mistura de polietileno glicóis. Polietileno glicol, o próprio nome já diz também, são vários etilenoglicóis, um grudado no outro, formando uma cadeia assim gigantesca. Então, são substâncias que têm essa característica de ser etilenoglicóis, porém, quando eles se unem, né, em grandes cadeias, eles acabam tomando conformações diferentes. Quanto maior essa cadeia de polietileno glicol, mais pesada ela fica, obviamente, né? E esse polietileno glicol, então, com grande cadeia, quanto maior a cadeia, maior a tendência dele ser sólido. E quanto menor a cadeia, maior a tendência de ele ser líquido. Então, a gente tem polietileno glicóis aí de diversos tamanhos. Então, vocês vão ver muitas vezes na literatura, ele descrito como PEG. Vocês vão ver PEG 80, 120, PEG 2000, 5000. Isso quer dizer o tamanho da cadeia. Então, quanto maior o número que caracteriza ele, maior a cadeia e, então, mais provável que o produto seja sólido. Quanto maior a cadeia. E quanto menor o número, mais provável que ele seja líquido. Enfim, daí o que geralmente é feito? Uma mistura de polietileno glicol sólido com polietileno glicol líquido, e ele vai dar um meio termo, ele vai dar uma pomada. Basicamente é isso. E a grande característica do polietileno glicol é que ele é solúvel em água, ou seja, ele consegue incorporar, então, substâncias aquosas. Então, se eu quero fazer uma pomada que eu preciso de bastante quantidade de água, eu vou utilizar o polietileno glicol.
Então, só resumindo, pomada de vaselina, só substâncias oleosas. Pomadas que vão substâncias aquosas e oleosas, sendo que a aquosa numa concentração menor, a gente vai utilizar aquela mistura de vaselina com lanolina. E quando a gente tem uma grande quantidade de substância oleosa, aquosa, a gente vai usar uma pomada de polietileno-glicol. Então, se vocês, né, quem trabalha em farmácia principalmente, que tem acesso a diferentes pomadas, comecem a dar uma olhadinha nas bulas, na Constituição, vocês vão ver que de repente tem pomada que é só de vaselina, tem algumas que tem vaselina e lanolina, e tem algumas que tem polietileno-glicol. Daí vocês já vão conseguir entender o tipo de substância que tem adicionada ali dentro. Uma coisa que eu esqueci de falar e que é de extrema importância é que eu já ouvi muitas vezes, inclusive farmacêutico falando, né, dando como resposta para usuários aquela seguinte resposta, assim. Ah, tem lá um produto que tem para vender na forma de pomada e na forma de creme. É a mesma coisa? Ah, não, é a mesma coisa, pode levar. Na verdade, isso acontece, né, por falta de conhecimento das pessoas. Não é admissível que o farmacêutico responda a isso. Né? Outras pessoas falarem isso é admissível, porque, né, eles não estudaram isso. Mas uma pomada e um creme, né, por mais que eles tenham o mesmo princípio ativo na mesma concentração, eles não vão ter a mesma função, não vão agir da mesma forma. Então, tomem cuidado com isso. Lembrem-se que o creme, né, ele, pelo fato de ele ter o óleo, a água, pode e vai simular muito o filme hidrolipídico da superfície da nossa pele, pode ser que ele tenha uma atuação, né, um pouquinho mais profunda do que a pomada, que vai ser só superficial. Porém, a pomada, ela vai ficar mais tempo na superfície da pele e ela vai liberando mais princípio ativo. Então, não é a mesma coisa. Então, entendam que se a indústria já criou creme e pomada do mesmo produto, não é para vender qualquer um, né? Porque senão eu faria só o creme ou só a pomada. Mas se tem os dois é porque tem diferenças, seja na questão do tempo de ação, seja na questão de absorção, alguma coisa tem, tá certo? Porque tem vários, não dá para a gente generalizar também e dizer que todos são iguais. Mas se existe essas duas opções, é porque elas agem de forma diferente. Então tem que ver o princípio ativo, tem que ver a composição da pomada, a composição do creme, para ver por que está sendo utilizado e por que a gente tem o creme e a pomada. Então tomem cuidado com isso. Não dá para simplesmente falar que é tudo igual. Existe uma pomada diferente dessas pomadas, que sai fora desses três grupos, que é a chamada pomada em hora base. É uma pomada que ela é construída de uma forma diferente porque ela tem função diferente. Eu posso usar uma pomada, por exemplo, normal de vaselina numa mucosa? Posso, não tem problema nenhum. Posso usar uma pomada de vaselina na cavidade oral, na mucosa oral? Poder pode, né? Mas não é adequado, porque a gente está falando de vaselina, né? Que é uma substância derivada de petróleo, né? Então isso, se for ingerido, pode trazer algum tipo de problema para o nosso organismo e tudo mais. E a gente tem sistemas de proteção na nossa mucosa oral. Então, a gente tem a saliva, que tem a tendência de retirar qualquer substância estranha que a gente tenha na cavidade oral,
e a gente tem também a nossa língua. Então, o fato de a gente usar uma pomada normal de vaselina na nossa camada, desculpe, na nossa mucosa oral, rapidamente, por mais que a gente não queira, né, é uma forma de defesa do nosso organismo, a nossa língua vai começar a passar, né, mesmo que seja de forma inconsciente, mas ela vai começar a passar ali no local e ela vai retirar aquela pomada dali. E às vezes a gente precisa de alguma substância que, né, segure por mais tempo os princípios ativos ali naquele local para que ele possa fazer o efeito. Daí a gente usa a pomada em hora base. Não sei se alguém aqui já usou, provavelmente todo mundo já deve ter visto o Oncilon hora base, que é o mais conhecido, né? Ele é uma pomada que é constituída de carboximetilcelulose, que é derivada da celulose, ou pectina, ou gelatina, ou, né, as farmácias de manipulação compram uma base plastificante chamada plastibase, que contém esses agentes plastificantes, que quando a gente passa na mucosa, em contato com a saliva, a gente percebe que forma uma película. E essa película fica aderida ali na superfície onde a gente passou por um bom tempo, liberando assim o princípio ativo para que ele possa fazer seu efeito. Então, a pomada em hora base, ela é feita exatamente para isso, para formar essa película que, mesmo a nossa língua passando ali, tentando retirar, ela não sai com tanta facilidade. E dessa forma, então, forma essa película, né, que também não a, a saliva não consegue dissolver, rapidamente, pelo menos, né? E dessa forma, então, essa película, ela fica mais tempo aderida ali no local e faz a liberação do seu princípio ativo, ok? Então é uma pomada diferenciada, né, que não se encaixa em nenhum dos diferentes tipos de pomada que a gente viu anteriormente naquela classificação. Outra forma farmacêutica são as pastas. O que é uma pasta? A pasta é uma forma farmacêutica semissólida também, que ela tem uma característica bastante simples. Para ela ser considerada, para a forma farmacêutica ser considerada uma pasta, ela tem que ter na sua composição 20% ou mais de substâncias sólidas. Ou seja, na composição total, eu vou dar uma olhadinha na composição do produto e se esse produto tiver aí mais de 20% de pós na sua composição, substâncias sólidas, né? Eu chamo de pasta. Então a gente tem um exemplo bastante simples, que é a pasta de dente. O que é a pasta de dente? Então, o próprio nome já diz que ela tem ali na sua composição pelo menos 20% de pós, de sólidos, né, que foram adicionados ali. Mas qual que é a base dessa pasta? Pode ser qualquer forma semissólida. Eu posso fazer um creme dental, né? Creme, emulsão, óleo, água, agente emulsionante. Ele vira um creme e daí eu vou lá e coloco pó acima de 20% da composição. Deixo de chamar de creme e passo a chamar pasta. Então, até o momento que eu tenho lá 19% de pó, que eu fui adicionando ali, eu continuo chamando de creme. Mas chegou em 20% ou mais, eu já vou chamar de pasta. Certo? Então, a minha base pode ser um creme. Aí um gel, pode ser um gel? Pode também. Então eu faço lá o gel, aí vou adicionando esses pós. Vou adicionando diferentes pós. Não se fala aqui pó, mas só se fala em pó, né, que seja pó. E vou adicionando pó nesse gel até que chegou em 19%. Chamo de pasta? Não, chamo de gel ainda. Coloquei mais um pouco de pó, deu 20%. Já não chamo mais de gel, chamo de pasta. Ou seja, é uma forma farmacêutica que a característica principal dela é ter uma proporção de pó igual ou superior a 20%. Tem 20, tem 25, tem 30?
eu chamo de pó. Tem 19? Não chamo, eu vou chamar da forma original. Ok? Então isso é bastante importante. O pó, na verdade, ele é caracterizado por essa grande quantidade de substância em pó. E não é caracterizado pela forma original que ele continha antes da adição desse pó. Então, qualquer forma pode ser transformada em uma pasta. Quer dizer, qualquer forma semissólida. Exemplos de pasta que a gente tem na farmacopeia. A pasta d'água, por exemplo, ela tem ali 4 componentes, né? Nas proporções, mesma proporção. Então, se eu for fazer, por exemplo, 100 gramas de pasta d'água, eu vou utilizar 25 de óxido de zinco, 25 de talco, 25 de glicerina e 25 de água. Óxido de zinco e talco são pós. Então, 25 de óxido de zinco mais 25 de talco, eu tenho 50% de pó na pasta d'água. Então, o próprio nome já diz, eu vou chamar ela de pasta. Né? Pasta de laçar também é outra pasta comum que a gente encontra na farmacopeia e tudo mais, que tem uma concentração acima de 20% de pó. Então, só de óxido de zinco eu tenho 25%. Então, isso já passa dos 20%, que é o mínimo. Mas eu tenho mais ainda, eu tenho mais 25% de amido. Na verdade, eu tenho 50% de pó na pasta de laçar. E a pasta de Una? Tenho lá 15% de óxido de zinco e 15% de gelatina. Os dois são pós. A gelatina originalmente é um pó. Depois que eu misturo ela na água, que ela vai ficar na forma gelatinosa, mas de início ela é um pó. Então, somando os 15 do óxido de zinco mais os 15 da gelatina, nós vamos ter aí 30% e vou chamar de pasta. Pasta, então, como eu comentei, seria uma das formas farmacêuticas que menos a gente utiliza e menos se prepara na farmácia de manipulação, ok? Mas isso não quer dizer que não vai sair, não vai ter procura, tá? Vai ter procura sim, só que numa quantidade menor. E a outra forma farmacêutica bastante comum são os géis. Os géis, na verdade, são uma forma farmacêutica também mais recente. No século passado, lá pela década de 70, que começaram a surgir os primeiros géis dentais. Antes disso, a gente tinha ou creme dental ou pasta dental. E começou a aparecer os géis dentais. E por muito tempo foi o único tipo de gel que a gente tinha no mercado, até que chegou a década de 80 e começaram a aparecer géis de cabelo, né, saindo da questão do gel como sendo só para escovar os dentes. E daí surgiu, então, né, essa nova forma, que foi uma forma cosmética, não farmacêutica, né? Então, géis para fixar o cabelo. E a partir daí as indústrias começaram a prestar mais atenção no gel. Então, tem o gel de cabelo, mas dá para utilizar essa forma farmacêutica ou forma cosmética para outros produtos também. E daí a gente começou a ver surgirem outras opções de géis no mercado. Também com a volta das farmácias de manipulação, as grandes distribuidoras de matéria-prima começaram também a favorecer, né, as farmácias de manipulação, sempre mandando diferentes substâncias para a formação de géis para as farmácias, para que elas experimentassem essas formas farmacêuticas, criassem novas formulações, e dessa forma os géis começaram a tomar conta do mercado também. Então, hoje a gente tem gel para as mais variadas necessidades, para as mais variadas utilizações. E esses géis, então, hoje eles são comuns, mas são ainda muito recentes no mercado. Se a gente for pensar a década de 70, aí, para medicamento e para cosmético é muito pouco tempo. Então, ainda dá para a gente dizer que são novidades no mercado. Diferente de uma pomada que tem séculos e séculos de tempo, né?
Muito bem, falando dos géis, eles são formas farmacêuticas que, né, podem, então, ser incorporados princípios ativos, substâncias ativas, e podem ser formas cosméticas também. Então, eles podem ser utilizados para embelezamento mesmo. Então, ah, eles têm essa característica de transitar nesses dois mundos, né, no mundo do medicamento e no mundo do cosmético. São semissólidos também, e eles têm diferentes características. Eles podem ser desde transparentes até opacos, dependendo do tipo de substância que a gente utiliza e dependendo do tipo de substância que a gente adiciona dentro do gel que a gente está produzindo. Todos têm a mesma consistência gelatinosa, porém são diferentes, né? A gente tem diferentes géis, porque a gente tem diferentes substâncias que são utilizadas para a formação de um gel. Então, a gente não pode dizer que um gel é tudo a mesma coisa, porque dependendo da substância que eu utilizo para preparar um gel, ele vai ter certas características, até na questão de consistência, transparência, pegajosidade e tudo mais. Então, dependendo da substância que a gente utiliza, ele vai ter característica diferente. Porém, todos têm essa característica gelatinosa. Pode ser diferente, mas todas são gelatinosas. E apresentam uma vantagem bastante grande, que é a alta proporção de solvente em relação ao agente gelificante. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu utilizo muito pouca substância para formar uma grande quantidade de gel. Então, a maior parte dessas substâncias que a gente utiliza para a formação do gel, a gente utiliza aí na faixa de 0,5%, 1%, 2%, até dependendo da consistência final que a gente quer. Mas não passa muito disso, não, 2%, 3%. Então, a gente pode dizer que a quantidade, digamos que eu vou fazer 1 litro modo de dizer, né? Mas vai utilizar 1 litro de água, eu queira transformar esse 1 litro de água em gel. O que eu vou ter que fazer? Pegar esse 1 litro, né, que é uma quantidade bastante grande, e vou utilizar aí o quê? 5 gramas de um agente gelificante. Então vejam que a proporção é muito pequena, né? 1 litro para 5 gramas. Então, com uma pequena quantidade, eu consigo fazer uma grande quantidade de gel. Isso é bastante importante, porque o produto acaba se tornando um produto mais barato, inclusive. Né? Ele é mais barato do que eu fazer um creme, por exemplo. Eu utilizo várias substâncias para poder fazer o creme e acaba sendo um pouco mais caro. Então, o gel, geralmente, ele tem essa característica de se utilizar muito pouca matéria-prima para transformar um solvente em um gel. Os agentes gelificantes, então, as substâncias que a gente utiliza para transformar um líquido em um gel. Todos são sólidos, tem exceção? Tem algumas pequenas exceções, mas de uma forma geral, são sólidos, e essas partículas elas têm características bem interessantes. Então, deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil de entender. São sólidos, né? Então eles estão na forma de pó, e cada partícula daquelas de um agente gelificante, digamos que eu tenha lá uma partícula desse tamanho, né? Um grãozinho, se a gente for olhar no microscópio eletrônico e tudo mais, a gente vai ver que lá elas estão estruturas também planas, e elas estão, então, todas emaranhadas ali dentro daquela partícula. E aonde uma dessas estruturas se liga com a outra estrutura, então, digamos que esta estrutura aqui, né, ela se liga com uma outra aqui, ó, nesse momento, tem um ponto de encontro aqui. Nesse local ocorre um ponto que a gente chama de ponto de adesão. Existem, então, ligações que acontecem entre essas duas estruturas. E elas ficam ali compactadas. Então, todas essas estruturas que estão interligadas ali, elas acabam se ligando uma nas outras.
Quando a gente joga essa pequena partícula na água, elas vão se separar, né? Então elas vão não se separar totalmente, mas elas vão se dispersar um pouco. E daí essas partículas, então, elas vão se dispersar lá na água. Porém, elas se dispersam próximas e elas continuam se ligando, só que de uma forma agora mais afastada, com as outras estruturas. E aqui é de forma tridimensional. Então, imaginem que tem uma estrutura aqui, uma dessas estruturas que ela sai daqui da frente e atravessa aqui e vai lá para trás. Uma outra que vem daqui e vai lá para o outro lado. Para frente, para trás. Então, pensem tridimensionalmente. Elas estão viradas para todo lado. E elas acabam novamente se ligando, né, em outros pontos das outras estruturas, fazem pontes de ligação. E como elas se espalham naquele líquido, eu vou colocar uma certa quantidade, não vou colocar só uma partícula, mas vou colocar uma certa quantidade. Quando elas se espalham naquele líquido, elas acabam formando isso que a gente chama de uma rede. Ocorre a formação de uma rede tridimensional. E dentro dessa estrutura, a água acaba sendo armazenada. Então, pequenas gotículas de água acabam se armazenando dentro dessa rede. Então, uma gotinha aqui, uma gotinha aqui, uma gotinha aqui, uma gotinha aqui. E visualmente, o que a gente vê? A gente não vai ver as gotículas de água, a gente não vai ver cada uma desses polímeros, né, separadamente. A gente vai ver, na verdade, visualmente, a gente vê aquela água, né, aquele solvente ficando mais viscoso, ficando mais consistente. Então é assim que a gente percebe que essas partículas elas fizeram todo esse processo de se separar e se unir novamente e manter então a água envolta por essas estruturas, por essa rede que se forma. Então, dessa forma, né, visualmente a gente vê aquele líquido se transformando em algo mais viscoso. A gente tem diversos tipos diferentes de polímeros que fazem esse processo de gelificação. Na casa de vocês já devem ter feito alguma vez na vida um mingau de maisena, aonde vocês pegam então a maisena, dissolvem no leite e botam para aquecer, e no aquecimento vai acontecendo de o produto ficar mais viscoso, né? Ele vai tomando uma consistência mais semissólida. Então, o leite, que é uma substância líquida, ele vai ficando com uma aparência mais semissólida. Aqui é a mesma coisa. A gente tem vários polímeros que vão acontecer exatamente a mesma coisa. Visualmente, vocês vão ver exatamente a mesma coisa que acontece lá com o mingau de maisena. Nem sempre com aquecimento. Alguns polímeros que a gente utiliza precisam de aquecimento, outros não. Mas todos vão transpassar essa característica de aumentar a viscosidade do meio. Quais são as características ideais de um agente gelificante? A primeira delas é uma coisa que já foi falada, que é a questão de produzir essa gelificação, né, esse aumento de viscosidade em baixa concentração. Então, utilizar lá 0,5%, 1% do agente gelificante é perfeito, né? Não precisa usar muita coisa. Quando a gente usa a maisena, né, para fazer o mingau de maisena, a gente acaba utilizando até que uma quantidade maior. Aqui não, aqui a gente quer então que o produto seja barato, então que o agente gelificante que a gente vai usar seja utilizado numa pequena concentração, realmente pequena. Ele tem que dar estrutura ao veículo, né? Então tem que dar aquela consistência que a gente quer. Essa é uma característica ideal. Outra característica ideal é que seja inerte e seja inócuo, ou seja, ele não pode trazer nenhum tipo de característica dele para onde ele for utilizado,
e ele não pode também fazer nenhum tipo de alteração da substância que a gente coloca ali. Então, tem que ser um produto que eu possa, por exemplo, passar na pele e não vai alterar minha pele, não vai trazer nenhum problema para minha pele. Ao mesmo tempo, a substância que eu adicionei ali dentro não vai ser alterada, né, por esse agente gelificante. Então, ele não pode ter nenhum tipo de função. Ele só tem a única função que ele tem que ter é produzir, deixar aquele ambiente, aquele líquido, com uma viscosidade maior. Deve ter uma aplicação fácil e agradável. Aqui vocês vão ver que a gente tem vários agentes gelificantes diferentes e cada um deles tem características diferentes, tem alguns pontos que a gente precisa perceber de diferença entre uma substância e outra, e aqui a gente vai ter, né, de uma forma sensorial, alguns casos de agente gelificante que pode ser melhor e alguns que podem ser não tão bons. Então, principalmente nessa questão da pandemia, que a gente usou muito álcool em gel, vocês devem ter percebido que alguns géis que vocês utilizavam, vocês esfregavam, né, e rapidamente eles desapareciam, e alguns outros que ficavam, né, eram difíceis de desaparecer, e outros ainda que ficavam pegajosos, deixava a pele pegajosa. Então, são agentes gelificantes diferentes que foram utilizados, né, e cada um, então, transferiu uma característica para esse álcool gel que foi produzido. E pelo fato, né, de a gente ter uma quantidade bem pequena, uma baixa concentração, o produto tem que ter um baixo custo. Isso é importante. Como eu comentei, a gente tem aí diferentes substâncias que vão fazer essa transformação de um solvente líquido em um solvente, uma substância semissólida. Então, a gente tem, por exemplo, a celulose e os derivados. Os primeiros géis que a gente tem conhecimento, eles fazem parte dessa família, celulose e derivados. Substâncias que têm como ponto de partida a celulose. Então, o mais comum que a gente utiliza é a carboximetilcelulose. Então, é uma celulose que foi alterada, uma parte da cadeia foi alterada em laboratório, deixou de ser simplesmente celulose e passou a ser carboximetilcelulose, também conhecida como CMC. Características dela: ela é aniônica, ou seja, ela tem carga, né? Carga negativa, ela tem estabilidade, né? Então eu produzo o gel, eu faço o gel, e se eu adicionar uma substância ácida ou uma substância superalcalina ali, ele não vai se desmanchar, tá? Ele não vai virar líquido de novo, não vai perder a sua consistência. Tem alguns produtos que podem perder a consistência, então tem produtos que eu não posso colocar ácido, por exemplo, porque ele volta a ficar líquido. No caso da carboximetilcelulose, não. Então, se eu posso colocar qualquer substância com diferentes valores de pH que não vai interferir na estabilidade. Como o carboximetilcelulose é aniônico, ele vai ser incompatível com substâncias catiônicas, então substâncias com carga positiva vão fazer o gel desandar, e substâncias anfóteras também, porque o anfótero ele pode assumir carga positiva ou negativa conforme o meio, né? Então, se ele assumir carga positiva, ele vai fazer o gel desandar. Um gel aniônico frente a uma substância catiônica, vai ter briga e não vai ser possível estabilizar aquele produto. O carboximetilcelulose é muito utilizado em géis dentais porque ele é comestível. Então, gel que contém, né, como base o carboximetilcelulose pode ser comestível. A gente vê, então, o CMC, inclusive, em alguns alimentos pré-prontos no mercado, aqueles que você coloca água, algumas sopas, algumas coisas assim, que precisam, né, depois de prontos, ter uma certa viscosidade.
a gente encontra também, às vezes, o carboximetilcelulose. Hidroxetilcelulose, mais conhecido como natrosol. Ele é não iônico, ou seja, ele não tem carga nem positiva nem negativa, ou seja, ele não tem problema de incompatibilidade com cargas de outras substâncias que a gente adiciona ali, e ele é super estável também na faixa de pH que vai de 2 a 12, ou seja, ele é um produto extremamente estável. Não tem problema de cargas, não tem problema de pH, então a maior parte dos produtos que a gente vai adicionar no gel que é feito com natrosol vai ser estável, não vai ter problema de perda de viscosidade com o passar do tempo. E quando a gente tem um produto que é ácido, né, e que tem essa característica ácida, geralmente a gente acaba usando o natrosol, porque a gente pode pôr ácido sem problema que não vai desandar. A gente tem um outro grupo que é o grupo dos carboxivinílicos. É uma família bastante grande e o nome comercial desses carboxivinílicos mais conhecido é Carbopol. Então vocês vão conhecer a família do Carbopol, que é gigantesca, e cada componente diferente tem um número, um nome diferente para a gente poder diferenciar. Então tem Carbopol 940, Carbopol 3, 934P, Carbopol 2020, Carbopol 950 e assim vai. Cada um deles tem características diferentes. E cada um deles, então, pode ou não ser utilizado com diferentes substâncias. Então, para a gente ter certeza que desse grupo de carboxivinílicos, qual que é o mais adequado para a gente utilizar, a gente vai ter que estudar um pouco mais a fundo, pegar então a literatura e ver, né, quais são as características do Carbopol 940, por exemplo. Então, eu vou ver o que não pode ser, com o que ele é incompatível. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o Carbopol 940 é incompatível com ácido. Se eu colocar alguma substância ácida, ele vai perder a viscosidade. Vou descobrir lá na literatura que ele não pode ser utilizado para produtos de uso oral também. Dentro dessa família, só tem um que a gente pode utilizar que pode ser ingerido, que é o 934. Eu preciso saber isso? Não. Na verdade, você vai acabar aprendendo isso na utilização, no dia a dia. As únicas coisas que vão chamar mais atenção é que eles precisam ser neutralizados para gelificar. Então, quando eu produzo qualquer produto da família dos carbopol, eu faço a adição do agente gelificante na água, por exemplo, e ele vai continuar líquido. Ele não vai formar um gel. Para que ele forme o gel, eu preciso, então, verificar o pH que ele está. Geralmente, ele está na faixa de 3. E vou ter que neutralizar. Ele só forma gel quando a gente neutraliza, puxando o pH para próximo de 7. Então, é uma característica dessa família e a gente, então, já sabe que vai trabalhar com Carbopol, a gente vai precisar alterar o pH para que ele forme um gel. Então, se eu fizer um gel de Carbopol, por exemplo, e for incorporar um ácido salicílico, um ácido glicólico, um ácido hialurônico, né? Na composição, ele vai perder a sua característica de gel, porque ele vai voltar para o pH 3, 4 e ele vai ficar líquido de volta. Então, é uma característica que a gente tem que saber da família do Carbopol, é que não dá para a gente colocar nada ácido. Eletrólitos também desestabilizam, então eu tenho que tomar bastante cuidado com a água que eu utilizo, verificar se de repente não é necessário eu utilizar um EDTA, por exemplo, que é um agente quelante, que vai então imobilizar eletrólitos que possam estar naquela água. Porque se eu deixar os eletrólitos livres, eles podem então desestabilizar. Uma boa característica desse grupo é que eles são estáveis mesmo com uma quantidade bastante grande de álcool.
Então, a gente pode adicionar grandes quantidades de extratos alcoólicos ou extratos hidroalcoólicos na composição, que eles não vão perder as características. E como eu já comentei anteriormente, o 934P é o único que pode ser ingerido. Como eu já comentei também, reduzem a viscosidade em pH abaixo de 4, então não posso colocar nada ácido, porque vai diminuir o pH, vai chegar mais próximo lá do 4, 3, 2 e o produto vai ficar líquido novamente. E são incompatíveis com substâncias catiônicas também, então é mais uma questão. Se eu utilizar uma substância que é catiônica, vai desestabilizar também. Então a gente acaba tendo uma redução bastante grande do uso desse tipo de produto, apesar de que, por incrível que pareça, ele é o mais utilizado no dia a dia das farmácias de manipulação. Mas a gente precisa ter, então, uma segunda, uma terceira opção na farmácia de manipulação, quando a gente for adicionar alguma substância que seja, então, catiônica, ou uma substância que seja ácida, que não vai ser possível utilizar com o carbopol. E, finalmente, a outra forma farmacêutica, que é uma das mais utilizadas, são as emulsões. A gente já viu lá atrás as emulsões orais. Então, falar das emulsões aqui é falar exatamente a mesma coisa que a gente já falou lá atrás. Então, vamos repetir, já não é mais novidade para vocês. Então, a emulsão é uma mistura de dois líquidos que são immiscíveis, no qual um deles está disperso no outro na forma de gotículas, caracterizando que são dois líquidos immiscíveis. Geralmente, a gente tem, de um lado, as substâncias oleosas e, do outro lado, as substâncias aquosas. E no meio dessas duas substâncias, a gente tem que ter aquela substância que a gente chama de agente emulsificante, agente emulsionante, tensoativo, que vai fazer com que essa dispersão seja estável. Então, como? Digamos que eu tenha aqui, isso aqui visto no microscópio eletrônico, né? Gotículas de óleo dispersas aqui no meio da água. A tendência é que essa gotícula de óleo aqui se aproxime dessa outra gotícula de óleo, elas se juntem, se unam e formem uma gotícula maior. Daí elas vêm aqui do lado e se unem a essa aqui, formando uma gotícula maior ainda. Daí elas vêm aqui, se unem a essa, formando cada vez uma gotícula maior. Quando a gente vê, todas as gotículas de óleo se transformaram em uma fase oleosa que se separou da água que estava ali dentro desse processo. Então, o que a gente tem que fazer para fazer com que isso não venha acontecer? A gente precisa imobilizar essas gotículas. E como é que a gente faz isso? Então, a gente utiliza um agente emulsificante. De uma forma simples de entender, o que é o agente emulsificante? É uma substância também que tem lá na sua estrutura uma fase que se liga com óleo e uma fase que se liga com água, ou seja, uma extremidade se liga com óleo, outra extremidade se liga com água, e quando a gente adiciona esse agente emulsionante nessa mistura que foi feita aqui, o que acontece? Ele vai ali, se liga na gotícula de óleo e do outro lado se liga com a água. Só que não é um, são vários, né? Muitos. E daí o que acontece? Esse agente emocionante não permite mais, ele não dá espaço para que essa outra gotícula. Deixa eu pôr mais um aqui para não dar espaço. Então, ele não permite que essa outra gotícula se aproxime dessa aqui e as duas se unam. Só que a gente tem que pensar o seguinte: todos aqui estão com agente emocionante ligados dessa forma. Ou seja, é praticamente impossível, né, que eles voltem à sua forma original.
água de um lado e óleo do outro, porque a gente imobilizou essas gotículas. E dessa forma, então, a gente tem a emulsão. E visualmente a gente percebe com a formação daquela substância semissólida, mais ou menos viscosa. Menos viscosa a gente chama de loção, mais viscosa a gente chama de creme, com aquele aspecto cremoso, esbranquiçado, né? Os cremes que são coloridos é porque a gente colocou algum corante, alguma coisa, e dessa forma a gente tem a emulsão. Enquanto isso perdurar dessa forma, essa emulsão é estável. E dessa forma a gente tem que verificar também a substância que a gente vai adicionar a um creme, a uma loção, para ver se de repente não tem alguma substância, né, que a gente vai adicionar que possa fazer o rompimento dessas ligações. Se fizer o rompimento dessas ligações, as gotículas vão começar a se juntar novamente e vão se separar em fases. Aplicações das emulsões. Então, a gente viu anteriormente as emulsões orais, então, que elas são usadas para mascarar sabores desagradáveis. Então, lá no caso do óleo de fígado de bacalhau, a gente, né, diminui um pouco o sabor desagradável. Não que a gente consiga encobrir totalmente, mas a gente diminui um pouco o sabor desagradável do óleo de fígado de bacalhau. Fica mais palatável. As tópicas, então creme, loção que a gente vai utilizar na superfície da pele, simulando então o filme hidrolipídico, e também as parenterais. Então imaginem que muitas vezes a gente vai precisar adicionar alguma substância dentro da circulação do indivíduo, só que essa substância ela é um sólido que ela precisa ser dissolvida em um líquido para ser colocado na circulação. Mas essa substância ela só se liga a substâncias oleosas. E se eu dissolver essa substância em óleo e aplicar diretamente na circulação do indivíduo, o que vai acontecer? Vai formar um êmbolo e provavelmente, em situações mais graves, a pessoa vai morrer. Então, o que eu posso fazer? Se eu transformar aquele óleo numa emulsão, então adicionando água e agente emulsionante, eu consigo fazer com que esse produto entre na circulação e como as gotículas de óleo elas estão imobilizadas pela água que está colocada ali, elas não vão formar esses êmbolos, elas não vão se unir novamente e formar uma massa muito grande de óleo que pode entupir uma veia, uma artéria, qualquer coisa assim do gênero. Então, dessa forma, a gente pode, né, produzir e pode administrar uma emulsão por via parenteral. Dessa forma, então, colocar a substância necessária, que tem caráter oleoso, dentro da circulação e levar ela para onde é necessário. Qual que é a composição de uma emulsão? Então, o básico de uma emulsão é ter água, que a gente chama de fase aquosa, e as substâncias que são dissolvidas nela. A outra parte da composição é o óleo e as substâncias que são dissolvidas no óleo. Ou agente emulsionante ou agentes, pode ser mais de um que a gente pode utilizar, pode ser uma mistura, né? E substâncias auxiliares, outras substâncias que a gente pode colocar na composição. Mas, basicamente, a gente tendo água, óleo e o agente emulsionante, a gente consegue fazer uma emulsão, seja um creme, seja uma loção. As outras substâncias são auxiliares. E que substâncias que podem ser essas? Antioxidantes, por exemplo. Então, se a gente for utilizar óleo de origem vegetal, por exemplo, eles podem oxidar com facilidade. Então, para evitar essa oxidação, a gente coloca um agente oxidante. Conservantes, se eu quero que o meu produto
dure por bastante tempo, eu vou adicionar substâncias conservantes, né? Então, lembrando que muitas vezes eu vou ter que colocar um conservante que é específico para água e um conservante que é específico para óleo dentro de uma formulação. Então, dependendo do tipo de conservante que a gente for utilizar, eles não conservam tudo. Então, vou ter que colocar aí pelo menos 2, um para cada fase. Agentes espessantes, quem dá a viscosidade, né, e deixa o produto mais ou menos viscoso é a fase oleosa. E quanto mais óleo eu coloco, né, mais oleoso fica o resultado final. E eu quero fazer um creme, vamos falar, por exemplo, gel creme, que na verdade é um creme onde foi adicionado um polímero. Então, ao invés de, no final das contas, no final do processo, esse polímero ele vai transformar a água em gel, ao mesmo tempo que a fase oleosa ficou dispersa ali dentro. Então, na verdade, eu tenho o quê? Eu tenho um creme, fez o creme, né? Formou-se o creme, mas como a água acabou sendo transformada em gel pelo polímero que eu utilizei, eu não preciso de tanta substância oleosa. Então, eu posso utilizar uma quantidade menor de óleo e, né, usando esse truquezinho, eu consigo deixar o produto mais espesso de qualquer forma. Aí eu tenho, no caso do gel creme, por exemplo, eu tenho uma forma farmacêutica que, né, é um creme, mas ele tem característica, né, de não ser tão oleoso, porque a parte aquosa, na verdade, é um gel. Posso colocar corantes, posso colocar flavorizantes, no caso de substâncias que vão ser ingeridas, e posso colocar, né, outras substâncias além dos princípios ativos que eu vou adicionar para fazer a formação dos produtos, ok? Então, se eu quero um creme de, sei lá, com ácido hialurônico, eu vou fazer o creme e vou adicionar, depois do creme preparado, a concentração correta do ácido hialurônico. Daí já não são mais substâncias auxiliares, já são as substâncias medicamentosas mesmo do produto. E é isso. Assim a gente encerra a aula de hoje. Alguma dúvida? Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Eu só tenho uma dúvida particular minha, que eu tive um problema com a faculdade, que eu fiz a mudança de turno, na época eu estava na época da avaliação. Aí eu perdi as duas atividades avaliativas que o professor aplicou, não consegui mudar. Daí eu tentei entrar em contato com a faculdade e eles falaram para conversar com o professor em relação a isso. Tá, vamos conversar. Esperar só o pessoal sair, daí a gente conversa. Tá bom. Mas só me adiante, o teu nome está em alguma das listas? Eu tava no diurno, aí fui pro noturno, daí meu nome não tava, tipo, nem de manhã nem de noite. Então, eu acho que foi o seu caso, que não tem o nome nem na lista da manhã, nem na lista da noite. Mas a gente já conversa, então. Provavelmente não. Tá bom. Eu posso dar uma olhadinha aqui, daí a gente já vê, tá? Se de repente está colocado já ou não. Ok, Tá tá bom. bom? Tá bom. Então, só aguarde um pouquinho aí. Pessoal, é isso. Deixa eu parar de gravar. Boa noite, professor.